CPI da Petrobras, em depoimento, o doleiro Alberto Youssef disse acreditar que Lula e Dilma sabiam do esquema de corrupção da estatal. A confirmação do doleiro Alberto Youssef foi feita após o deputado Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, ler o depoimento de delação premiada. Tanto a presidência da República, Casa Civil, ministro de Minas e Energia, tais como Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, Ideri Salvati, Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, Antônio Palocci, José Dirceu e Edson Lobão, que reafirma que o alto escalão do governo tinha conhecimento. Diante do exposto, indago. Vossa Senhoria confirma essa declaração? Confirmo e digo que isso é no meu entendimento. Alberto Youssef é peça-chave nas investigações da Operação Lava Jato. Ele foi o primeiro a depor hoje em Curitiba, na sede da Justiça Federal. Confirmou que repassou R$ 1 milhão à campanha de 2010 da senadora do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann. Dr. Paulo Roberto Costa chega para minha pessoa e diz que Paulo Bernardo foi pedir a ele dinheiro para a campanha da sua esposa, Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil, para a campanha de senadora de 2010, eu não tenho a não ser a entender que o Palácio sabia o que acontecia. Youssef ainda disse que não se encontrou com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, mas confirmou que entregou pessoalmente a Marice Corrêa de Lima, cunhada de Vacari, quantias em dinheiro. Ele também negou conhecer o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Outros presos na Lava Jato, entre eles o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, o empresário Mário Góes e o lobista Fernando Baiano, optaram por permanecer em silêncio durante o depoimento à CPI. Amanhã, a CPI da Petrobras deve ouvir os parlamentares que estão presos aqui em Curitiba. André Vargas, que era do PT, Luiz Argolo, afastado do Solidariedade, e Pedro Correia, do PP. Os 3 políticos foram indiciados hoje pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção, fraude a licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa, após a conclusão de inquéritos da 11ª fase da Operação Lava Jato. Outros 27 suspeitos, entre eles Alberto Youssef e o empresário Pedro Paulo Leone Ramos, que foi ministro do presidente Fernando Collor, também foram indiciados. O Ministério Público Federal vai avaliar os inquéritos, mas não há prazos para a análise. Em nota, a senadora Gleisi Hoffmann afirmou que não recebeu nenhum recurso de Alberto Youssef. E o ex-ministro José Dirceu também negou envolvimento. O Palácio do Planalto e a assessoria do ex-presidente Lula disseram que não vão se pronunciar sobre o assunto. As assessorias de Ideri Salvati, de Antônio Palocci e de Edson Lobão também não comentaram a denúncia. E a assessoria de Gilberto Carvalho não foi localizada. Vila, dá para dar crédito nesse Alberto Youssef? Pelo tudo que foi levantado e por documentos entregues, a delação não é assim, que você vem e fala, como se fosse está fazendo uma fofoca, uma frutica qualquer, não. Você está efetivamente apresentando todos esses dados. E você tem uma equipe de procuradores e mais a Polícia Federal, além do juiz Sérgio Moro. Portanto, e depois toda essa documentação tem de ser aceita pelo STF, no caso, pelo ministro Teori Zavascki. Portanto, nós não estamos falando de uma brincadeira, de uma conspiração, que o imperialismo está por trás, sempre aquela história de imperialismo, os estrangeiros, não. Nós estamos falando do governo mais corrupto da história do Brasil. Não há na história republicana nenhum governo, estou incluindo os 2 governos Lula-Dilma, que são a mesma coisa, governos com tamanho acusações de corrupção. E o Petrolão é o maior desvio da história da humanidade. E quando o Paulo Roberto Costa, semana passada, na CPI, mas em Brasília, disse que deu 2 milhões para a campanha de Dilma, com a morte tranquila, aquilo foi recebido como se fosse um dado da natureza. Você falasse que existe a montanha, um lago, um rio, os afluentes da margem esquerda e direita do Amazonas, foi achado como normal. Eu achei que teriam, o Dias Toffoli, presidente do TSE, fosse falar que absurdo, eu não era presidente, mas isso é um absurdo. Ficou quieto. Agora, esse senhor, Alberto Youssef, que já falou 300 mil coisas, terríveis, diz que deu 1 milhão para a campanha de 2010. Desculpa, ele deu 1 milhão e também deu para a campanha da senhora Gleisi Hoffmann. Portanto, e falou uma coisa óbvia, que eu já disse aqui. Pela magnitude, pelo número de pessoas envolvidas, você não pode ter uma quadrilha sem chefe.
É coisa brasileira, parece só no Brasil, igual o jabuticaba, a rosa grega, que só tem no Brasil, não tem na Grécia, bife à parmegiana, que só tem no Brasil, não tem em Parma. Então, você acha que tem uma quadrilha sem chefe? Pô, pensa que nós somos idiotas, o chefe quem é? Mora em São Bernardo do Campo, todo mundo sabe. Ou a gente tem coragem de dizer isso? É impossível um esquema sem que o Palácio do Planalto, e ele teve a sinceridade, a hombridade, honrou as calças que veste, Alberto Iossi, de dizer o seguinte, e é na Casa Civil, e citou os nomes. Então, portanto, é isso. Agora, vou esperar, ele é um cidadão igual a gente, Luiz Inácio hoje. Nós aqui somos iguaizinhos a ele, ele não tem nenhum foro privilegiado. Já foi um requerimento, já foi protocolado para que ele deponha na CPI. O Brasil só vai ser democracia, no meu entender, quando o Luiz Inácio Lula sentar para depor, ao menos isso, na CPI do Petrolão. Porque ele dizer que não sabia de nada, ou ir publicamente fazer aqueles discursos, já que aqui ele não vem debater tete a tete, não entrevista, debate, cara. Eu quero ver ele lá na CPI do Petrolão, porque é inadmissível ele não ir depor lá depois de ser acusado de tantos crimes e de chefiar o maior esquema, o maior roubo da história da humanidade. Ayrton, a mesma pergunta que eu fiz ao Vila. Dá para dar crédito a esse senhor Alberto Iossi? Olha, eu aprendi no direito criminal, lá na Faculdade de Direito Celular de São Francisco, que um depoimento de co-réu tem que ser analisado com ressalvas. Porque geralmente o co-réu procura colaborar com a investigação, ao mesmo tempo que incriminar outros e aliviar com isso a sua responsabilidade no processo. Eu acho que tudo isso que esse doleiro disse, que disseram os outros delatores, principalmente os empresários, tem que ser levado em conta. Esse empresário posando agora, que foi chantageado, também não dá para acreditar, porque o overprice nas obras que eles fizeram transcende muito os valores que foram definidos como valores destinados à corrupção. Né? O sujeito cobrou por uma obra 30% a mais do que ela devia ser cobrada e deu 3% de corrupção para um, 2% para outro, quer dizer, ele não tirou do dele. Então, esses empresários, os depoimentos dele vão ser muito importantes, porque pode levar a investigação a ir a fundo nessas informações e, a partir dessa conclusão que for tirada, concluir por uma acusação formal. Eu não tenho nenhuma acusação formal estabelecida contra o ex-presidente, citado aqui sem revelar o nome, pelo Vila. Não conheço nenhuma acusação formal. A acusação que eu encontro agora, eu ouvi esse doleiro dizer que ouviu do Paulo Roberto Costa, que por sua vez ouviu do Camargo, o empresário Camargo, de que teria o Lula pedido tantos milhões para a empresa tal. Né? Isso, ouviu que ouviu. Isso foi o que eu li na transcrição e ouvi no depoimento dele. Eu espero que, se as investigações chegarem a um bom termo e vierem enquadrar quem quer que seja, inclusive o presidente Lula, que ele venha responder pelos seus atos. O que eu não posso é dizer, olha, o Lula é o chefe da quadrilha, é o responsável, porque ninguém disse isso. Não há nenhuma prova que diga isso. Não há nenhuma conclusão que possa ser tirada a partir de qualquer depoimento. Então, o crime de formação de quadrilha aí pode ser apurado, vai envolver empresários, vai envolver políticos, dirigentes de empresa, e entre esses políticos poderão estar ex-presidente da República, ministros, pode estar todo mundo. Mas, por enquanto, eu não tenho esse quadro. Se tiver, nós vamos pedir que se cumpra a lei contra todos eles. O que eu não posso é sustentar uma acusação em cima, no caso do ex-presidente, sem que eu tenha mais informações. Se o Ministério Público, até agora, não ousou enquadrá-lo em nenhuma das informações que obteve, a partir delas para desenvolver um inquérito contra ele, como é que eu posso? E eu sou advogado, hein? Eu não sou historiador. Talvez o historiador tenha mais liberdade para acusar, para dizer. Um advogado tem que pensar um pouco no que está lá nos autos, na prova que possa ser feita e o que já existe para chegar a alguma conclusão. Olha aqui, Vila, o Sandro Celeste, tem outras pessoas que perguntaram isso aqui. Quais foram as provas que foram apresentadas pelo doleiro? Olha, nós temos um juiz que daqui a alguns anos pode ser considerado um herói nacional, que é o juiz Sérgio Moro. Você imagina, quem nos ouve, e quem nos perguntou, como é que chama, por favor? O Sandro Celeste, mas tem outras pessoas, mas eu já me perdi. Sim, mas pegar o Sandro e outros, Tiago. Então, vamos imaginar o seguinte, quantos escritórios de advocacia estão defendendo esses acusados? Já investigaram a vida dele, já passaram tudo. E ele está lá firme, trabalhando, com 9 procuradores e
muitos agentes e delegados da Polícia Federal tal. Então, eles estão fazendo um trabalho enorme. Toda essa documentação, para ser uma delação premiada, precisa chegar ao STF. Qual é o ministro responsável? O ministro Teori Zavascki. Então, ninguém coloca lá, assina, dando a chancela, aquilo tudo, sem examinar todos esses documentos. Você está colocando várias instituições da República tal. Portanto, é uma coisa muito séria e agora nós esperamos que isso... E está indo bem, hein? Na primeira instância já teve várias condenações e agora em junho vão ter mais 4 julgamentos. Portanto, a coisa está indo séria para os ladrões brasileiros e para o brilhante trabalho desenvolvido na 13ª Vara Federal do Paraná. Eu quero concordar que esse juiz pode significar no futuro um grande exemplo para a magistratura brasileira de independência, de competência e de seriedade.